Boa noite. Acho que já estamos aqui online, já estamos aqui ao vivo. Boa noite a todas e todos que estão chegando aqui na nossa live. Vamos dar um tempinho aqui para ver se o pessoal vai entrando aqui. Então, gente, a gente usa esse espaço hoje com uma live bem diferente, com um tema que há muito vem se discutindo quando se trata desse avanço do autoritarismo do governo Bolsonaro, que são as tentativas recorrentes de uma associação a uma patologia, né? A uma questão mental do presidente da República, para, na verdade, desviar o foco dessa questão de todas as denúncias que vem havendo com relação aos crimes cometidos durante o governo e durante a ascensão ao poder do governo Bolsonaro, né? E para isso a gente pensou nesse espaço e convidamos aqui grandes nomes para debater com a gente esse tema que é tão importante, que é tão caro, que é sobre essa questão da patologização e da criminalização da figura do Jair Bolsonaro. Queria dar boa noite a todo mundo que está chegando aqui. A gente está transmitindo pelo Facebook e logo depois vai estar disponível nas nossas plataformas do YouTube, da ABJD. E eu queria que vocês se apresentassem. A gente procurou trazer grandes nomes com a carreira acadêmica aí reconhecida. Queria que já passar a palavra para o Marcelo, para ele se apresentar um pouco e já começar aí a falar um pouco sobre esse tema. Voltando aqui, quem vai começar a falar é o Eduardo. Está conseguindo nos ouvir bem, Eduardo? Consigo. Pronto, está com a palavra. Consigo. É que você falou Marcelo, eu fiquei um pouco na dúvida. Não foi? A gente estava conversando com o Marcelo agora. Estava conversando com o Marcelo, então achei que o Marcelo ia voltar. Eduardo. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite. É um prazer, uma honra estar aqui nesse debate, uma parceria incrível entre o PUD, né, Psicanalistas Unidos pela Democracia, com a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Bom, a gente tem 10 minutos para poder falar alguma coisa e depois virar o debate, né? Eu vou tentar me conter nesses 10 minutos, mas não fique preocupada, tá, Isadora, ou qualquer outra pessoa, de chamar a atenção e encerro para a gente poder realmente debater, que é o mais importante, tá? Mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte: primeiro, não há dúvidas de que vivemos em pleno fascismo, tá? Vamos partir desse pressuposto, tá? A gente já vive numa esfera, né, política de fascismo, já abertamente, tá? A gente pode compreender isso, né? É claro que é um fascismo que pode estar ainda se aprofundando, né? Isso é grave, mas já vivemos numa era fascista, né? E eu queria até retratar aqui o que o Deleuze e Guattari falam sobre o fascismo, que diz assim, que o inimigo a ser combatido não é o fascismo italiano de Mussolini, né? Mas é o fascismo que está em nós, né? Nessa vontade também de submissão àquilo que nos subjuga, né? Então isso dá margem para o fascismo. E eu acho que para a gente ter algumas pistas, né, sobre que a gente pode compreender como sendo fascismo, eu tenho uma referência incrível, né, que é do Humberto Eco, quando vai falar do fascismo eterno. E é muito interessante, porque quando o Humberto Eco ele Nossa, acho que travou. Travou? Voltou agora? Voltou, Tudo bem? voltou.
Então, Humberto Eco ele vai falar de um fascismo eterno, certo? Quer dizer, não é um fascismo também que tinha lá no fascismo italiano de Mussolini, mas que pode reaparecer em qualquer circunstância histórica. Às vezes, são palavras do próprio Humberto Eco sob vestes civis e de uma forma sutil, né? E quando ele elenca todos os componentes, né, que fazem parte daquilo que vai chamar de uma nebulosa fascista, é impressionante como aqui no Brasil, né, vivendo, né, o bolsonarismo, ele consegue, esse movimento consegue aglutinar todos os elementos, né, que Humberto Eco elenca, né, que ele diz assim, bastasse um ou dois, né, para você já identificar alguma coisa, né, de uma ameaça fascista, e temos todos, né, quer dizer, eu vou dizer alguns, né, ele vai falar, Humberto Eco, tem uh, idolatria pela tradição, irracionalismo, recuso da modernidade, culto da ação e desprezo pela reflexão, com ataque especial ao meio acadêmico e ao pensamento crítico, ressentimento das classes médias frustradas, nacionalismo, obsessão pelo complô interno e externo. Tem uma coisa muito interessante que é tão assim atual, quando ele fala de uma exaltação do heroísmo individual, né, do Marte, né, mas que vem acompanhado do culto pela morte. Porém, é um culto pela morte que tem como consequência a morte do outro. Né? Sim. E isso a gente vivendo em plena pandemia, isolamento social, né, a gente tem essa questão, né, de um culto, de uma cultura da morte, mas a morte que seja do outro. E é muito interessante. Depois eu posso retornar um pouco, né? Tem muitos elementos para a gente pensar, né? Que ele fala, que faz um convite, inclusive, à psicanálise, porque ele faz menção ao inconsciente, às pulsões, né? É muito interessante essa. E diz também que nesse fascismo, né? Esse fascismo que pode aparecer em qualquer momento, tudo mais, também tem a questão do machismo, armamentismo, enfim. Então, em resumo, a gente tem, né? A gente não pode ter mais dúvida de que vivemos no fascismo. Mas também a gente tem que levar em conta quais são as linhas de força, quais são as práticas de poder que promovem esse fascismo aqui e agora, no Brasil. E também no cenário internacional, mas pensando aqui na situação brasileira. E tem também um autor muito interessante, né, que é o coreano, eu vou ter dificuldade de pronunciar o nome dele, me corrijam se eu falar errado, tá bom? Que é o Byung-Chul Han, né, ele tem um livro traduzido aqui, que é a Sociedade do Cansaço, da Exaustão. Tem um outro que é excelente, muito interessante, que é Psicopolítica, né? Então ele vai falar das redes sociais, do Big Data, que acumula dados e consegue incidir sobre a psique, né? Ele faz uma diferença entre o que seria uma sociedade disciplinada, o biopoder de Foucault, no qual a questão do corpo, né, do corpo individual, ou do corpo da população, enfim, né, tinha uma importância, e isso é substituído pela psique, quer dizer, existe todo um aparato tecnológico, né, em que o sujeito, em que ele acredita ser feliz não, ser livre e feliz, né, sendo que é uma forma de subjugação, né, na verdade, né, eles se subjugam a um sistema que faz acreditar nossa liberdade, e numa liberdade que pressupõe uma falência da razão, né? Quer dizer, de novo, a gente está às voltas com uma questão muito interessante, que eu acho que a psicanálise pode contribuir bastante, quer dizer, existe uma certa cultivo, né? Um culto, né? Para que o sujeito ele possa expressar essa liberdade ao máximo, né? Só que é uma forma de subjugação, né? E através da explosão, descarga emocional, né? Que é de uma forma pré-reflexiva, não precisa pensar sobre suas ações, né? Então tem um caráter de falência da razão que é muito presente aí nessa tipo de análise. Então a gente vê elementos para poder pensar também, quer dizer, de que maneira a psicanálise pode contribuir para esse grande debate, né? Agora, pegando o tema central, na verdade, né, de tratar da figura
em particular, do Bolsonaro e tudo mais, claro, depois quero escutar todo mundo, bom, a gente vai debater, mas não se trata apenas de, de trazer a questão individual, de fazer alguma análise psicopatológica do Bolsonaro, né? Quer dizer, porque isso daí tem vários problemas, né, na verdade, a gente entrar por essa linha. Primeiro que não faz muito sentido a partir da psicanálise, pensar assim. Tá? Isso seria mais ou menos correlato do que o Freud chamava de uma psicanálise silvestre, uma psicanálise selvagem, né? Quer dizer, você tentar fazer uma análise de alguém fora do dispositivo de tratamento, fora da transferência, fora da regra técnica fundamental, associação livre. Então, a psicanálise, na verdade, que não tem cabimento, na verdade. E, no fundo, a gente está lidando com um sintoma social, né? Obviamente, o Bolsonaro ocupa um lugar estratégico no conjunto desse sintoma social, né? Um lugar estratégico, né? Ele tem uma responsabilidade do lugar que ele ocupa, né? O discurso dele autoriza o seu seguidor a suspender uma certa barreira do recalque e realizar uma descarga, né? Uma descarga né, marcada por um discurso de ódio, de desprezo, humilhação, quando não passar exatamente ao ato, né? Um ato de caráter violento, porque tem uma autorização do lugar que ele ocupa de líder, né? Desse grupo, né? Dessa massa, né? De seguidores, né? Dentro dessa ordem fascista, correto? Então, na verdade, sim, está lidando com a questão de um sintoma social, de uma estrutura que organiza esse sintoma social, né, do lugar que ele ocupa, né, de responsabilidade, né, de poder promover esse tipo de descarga pulsional, de uma descarga de uma pulsão mortífera, né, destrutiva. Então, a gente lida com essa forma de pensar nessa questão, né? Então, eu acho que a psicanálise, na verdade, ela pode trazer essa contribuição na medida em que, mesmo que a gente pense do lugar, ele não precisa aportar nenhuma patologia, né? Ninguém sabe se tem patologia ou não, né? Eu não sei, mas talvez tenha, mas, na verdade, isso também não isenta também a responsabilidade que ele tem. É, 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 que se a gente pensar em termos de psicanálise, né, a psicanálise trabalha com a categoria de sujeito, de inconsciente, e o Lacan mesmo, quando ele fala do sujeito, ele associa o sujeito à responsabilidade, que é o sujeito responsável, e sendo sujeito inconsciente, é o responsável do lugar que ele ocupa quanto sujeito. Né? Então, assim, há sem dúvida, né, uma grande estrutura, né, que tem que ser pensada. Eu acho que a psicanálise pode trazer contribuições, né, quando traz a questão de uma organização, de uma estrutura inconsciente, de alguma coisa que suporta esse sintoma social e de um reconhecimento da diferença, porque eu acho que a grande dificuldade de um sistema fascista é reconhecer a diferença, né? Quando o Bolsonaro tem um discurso que é um discurso totalitário, né, quando fala da pátria, Deus e tudo mais, é um apagamento da diferença que está em jogo, né? É um apagamento de algo, de um embate político, né? De que a gente pode chamar de um multiculturalismo, na verdade. Então, quando ele fala de uma forma, diria até equívoca, né? De que ele quer fazer frente ao que ele chama de globalismo, o que na verdade está querendo é acabar com o embate político. Então, se você eu vou tentar concluir, não sei se eu passei 10 minutos ou não, enfim, mas se você tenta justamente patologizar, né, a figura, né, do Bolsonaro, você também esvazia o debate político. Eu acho que essa proposta, no final das contas, é uma proposta que vem na esteira do fascismo. Você querer interditar, proposta de interditar alguém porque possui uma patologia, porque não tem responsabilidade e tudo mais, e ainda sendo o líder, né, de uma camada, né, de uma massa, né, marcada por essa lógica fascista, é uma forma de você despolitizar, né, o debate. Né? E isso é uma marca do fascismo também. Bom, eu joguei umas ideias, depois a gente vai conversando. Eu acho que eu já devo ter chegado nos meus 10 minutos. Quem é? Adora?
Isadora, tá mudo o seu Voltando microfone. aqui. Estão me ouvindo agora? Pronto. A gente não falou um pouquinho de quem são os nossos palestrantes de hoje. Queria agradecer muito ao Eduardo por todo esse conhecimento aqui socializado. O Eduardo ele é mestre em psicologia clínica, tem doutorado em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim, é um grande pesquisador e é um prazer para a gente tê-lo aqui contribuindo com esse debate. E muito do que a gente tem discutido, né, em todos os nossos ambientes é o quanto que essa associação a uma patologia é proposital, no sentido de esvaziar o debate político, né? E o quanto que tem pessoas que falam que não há ainda um regime fascista no país, mas, como você disse, há todos os traços, todas as características, né? O próprio discurso e a prática de extermínio de quem pensa diferente, né? Da anulação de quem pensa diferente, é uma prática fascista. E as últimas manifestações desse fim de semana deixam isso muito claro, né? A cada momento, o governo Bolsonaro, nas suas reuniões, inclusive nos seus próprios, nos documentos oficiais, ameaça a todo tempo as instituições democráticas, né? É como se a todo momento a gente avançasse um pouco mais no absurdo, né? E isso, inclusive, o Guilherme Boulos já fala isso assim sempre, no sentido de que é uma tática de guerra, né? A aproximação sucessiva. Você vai se aproximando do absurdo, naturalizando esse discurso de ódio, esse discurso absolutamente antidemocrático, e isso vai criando uma certa naturalidade no seio da sociedade, né? É como se isso virasse algo já natural, esse discurso, essas falas, que há tempos atrás era algo inimaginável, né? Então, acho que reconhecer isso como um sintoma social é muito importante, né? Essa naturalização do discurso de ódio, né? E do extermínio de quem pensa diferente. Eu queria lembrar a todo mundo que podem enviar pelos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos. A gente está fazendo um apanhado e no próximo intervalo, entre uma fala e outra, a gente pretende ler um pouco das dúvidas ou ir juntando para, no final, abrir para que os nossos convidados possam fazer algumas ponderações e responder a esses questionamentos. Então, quem está nos assistindo pode enviar suas perguntas, que a gente vai ter um espaço para isso, certo? Eu queria passar agora a palavra para a Ana. A Ana Laura queria falar um pouquinho aqui do currículo. A Ana, ela é graduada em psicologia pela Universidade de São Paulo, mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em psicologia clínica também pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em psicanálise pela Universidade, pela UERJ, e é psicanalista, enfim, todos têm um currículo muito extenso aqui, mas em resumo é isso. Queria passar a palavra para você, Ana Laura, o espaço é seu. Boa noite, Isadora. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, sobretudo nessa interlocução entre duas entidades que têm em comum a palavra democracia, não é? Eu acho que nesse momento isso é fundamental. E dizer também que eu fiquei muito contente de vocês levarem esse debate adiante, um debate que eu acho que desde o início essa questão da interdição do Bolsonaro nos incomodou bastante a alguns psicanalistas, sobretudo dos psicanalistas unidos pela democracia. Se vocês se recordam, né, eu acho que isso começou em 2019 ainda, quando o Miguel Reale Júnior, que aliás foi um dos autores do pedido de impeachment da presidenta Dilma, é sempre bom lembrar, disse que o Bolsonaro precisava de uma junta médica, né? E logo em seguida, já aqui em 2020, ele propôs então essa figura da interdição. E, inclusive, eu pude escrever um texto sobre isso na minha coluna do jornal GGN, dirigido pelo Luiz Nassif. Eu vou tentar retomar aqui algumas linhas principais dos meus argumentos desse artigo, que, inclusive, acabou dando origem a um movimento bastante amplo
voluntário, mas que acabou ganhando bastante força, que a gente nomeou de responsabilização, sim, justamente para tentar deslocar essa figura da interdição para a da responsabilização. Então, a partir dessa proposta do Miguel Reale e de alguns outros, rapidamente isso começou a ser propagado na mídia, e curiosamente na mídia progressista, e várias pessoas, inclusive surgiram vários memes, assim, dizendo que Bolsonaro precisava ser internado, né? Memes, inclusive, dele com camisa de força e, assim, figuras que estão muito claramente associadas a momentos tenebrosos da história da saúde mental, não só no Brasil, como no mundo, né? E os meus argumentos, eles vão no seguinte sentido. Primeiro que eu acho essa proposta de interdição profundamente antiética do ponto de vista psicanalítico, a partir de alguns argumentos que foram muito bem colocados pelo Eduardo, eu não vou retomar. Mas eu acho que, além de tudo, tem um equívoco, e eu vou tentar resumir, porque eu acho que é um equívoco que toca 3 pontos fundamentais: um equívoco tático, um equívoco estratégico e um equívoco político, né? Então, eu vou começar rapidamente tentando argumentar por que eu considero isso um equívoco tático. Para começo de conversa, e eu fui muito bem assessorada pela Eugênia Gonzaga, do Ministério Público, né, em relação a essa questão, a figura da interdição, ela não existe mais no Brasil. Ela caiu através de uma emenda constitucional em 2015, da legislação brasileira, porque o Brasil, por sua vez, era signatário, né, de uma convenção da ONU de 2006 contra a interdição. O Brasil a assinou em 2010, né? Hoje em dia não se fala mais de interdição, fala-se de salvaguarda ou curatela, né? E de tomada de decisão assistida, porque se considera que alguém que, por alguma razão, não esteja podendo tomar alguma decisão importante na sua vida, ela pode, em algum momento da vida, precisar de ajuda, mas ela não pode ser interditada para sempre, porque isso iria contra os direitos humanos, né? Isso é muito importante do ponto de vista político, porque isso é uma luta histórica dos familiares e das pessoas, sejam elas doentes mentais, que são essas pessoas consideradas, em grosso modo, em palavra leiga, os loucos ou psicóticos, ou, né, você tem uma vasta gama daquilo que é considerado doente mental, e também dos deficientes mentais, né? Pessoas que supostamente por algum tipo de deficiência intelectual, por exemplo, não poderiam exercer ou não estariam aptos para exercer algum tipo de função pública ou de tomar decisões por si mesmos, né? Então, isso foi uma luta histórica, tanto dessas pessoas quanto de suas famílias. Isso já tem efeitos fundamentais. Por exemplo, no Brasil eu não conheço nenhum caso, mas fora do Brasil você já tem pessoas com síndrome de Down exercendo funções públicas, vereadores, deputados, por exemplo. Autodefensores, tem vários, com deficiência intelectual, inclusive. Por outro lado, se a gente pensar aquilo que é considerado louco ou doente mental, só para usar um exemplo bem recente, a gente não pode esquecer que as pessoas transexuais, até há pouco tempo atrás consideradas com transexualismo, não é? Esse sufixo que diz de uma doença, ou seja, transexualidade era considerada uma patologia, só deixou de ser uma patologia, um transtorno mental, em 2018, né? Quer dizer, então nós estaríamos dizendo o quê? Que pessoas transexuais, por exemplo, por terem algum tipo de doença mental, não poderiam exercer uma função pública. Para vocês verem a gravidade desse tipo de precedente, se a gente abre um tipo de precedente dessa ordem, né? Além do mais, digamos que ainda tivesse algum tipo de querela jurídica em relação a essa figura da interdição, no caso do Bolsonaro ser interditado, o que é que nós estaríamos fazendo? Tirando dele a sua responsabilidade, porque nós estaríamos tornando inimputável, né? Então, como se ele não pudesse responder pelos seus atos, já que ele não estaria em pleno juízo, em pleno exercício de suas capacidades mentais.
Então, eu acho isso um erro tático crasso, assim, né? Segundo lugar, um erro estratégico, né? Porque, como o Eduardo falou, se a gente está vivendo em pleno momento de disposição fascista, né? A gente não pode abrir mão, muito menos nesse momento, de conquistas históricas no que diz respeito à questão da humanização do tratamento aos chamados doentes mentais, né? Então, novamente, né, é uma luta internacional, é uma luta histórica, é uma luta que é acompanhada justamente da luta antifascista e da luta pela democracia, porque são as sociedades não democráticas que costumam confinar os loucos, né? Então, a gente sabe, a partir do trabalho de vários autores, mas principalmente do Foucault, que a loucura teve várias concepções, né, ao longo da história. Então, num primeiro momento, o louco era considerado alguém tomado por uma possessão diabólica, depois veio um segundo momento histórico de um grande confinamento, um tratamento absolutamente desumano, e, finalmente, lá pelo final do século XVIII, o louco começou a ser considerado um doente, como outro qualquer, e começou a ser tratado como tal. O que, em determinado momento histórico, constitui um grande avanço, né? Porque eles eram simplesmente largados ali numa espécie de depósito humano, mas que a gente viu que, com o tempo, isso acabou se aliando a grandes interesses farmacológicos, né, o próprio capital se aliou a essa indústria, né, farmacológica, e aquilo que foi considerado um avanço histórico ali no final do século XVIII, depois passou a ser agenciado pelo biopoder, né, para usar a terminologia Foucaultiana. Então, a partir de então, você patologizar a loucura passou a ser usado para justamente você deixar de fora do debate público determinadas pessoas com algumas características consideradas não tão interessantes assim para os sistemas, né? Isso foi largamente usado por vários regimes autoritários ao longo da história, essa ideia de excluir da cena política determinadas pessoas por patologizá-las de alguma forma, usar esse expediente da patologização. Bom, no Brasil, a gente tem um livro muito legal, né, de uma jornalista chamada Daniela Arbex, chama Holocausto Brasileiro. A gente tem números alarmantes, né, por volta de 60 mil pessoas morreram nos chamados manicômios. Então, para vocês verem como é uma espécie de genocídio, né, ela chama Holocausto Brasileiro, e a gente não pode de maneira alguma retroceder nesse ponto, voltando a figuras como, por exemplo, camisa de força, ou clamar pela internação, né, de alguém para tentar resolver um problema político tão maior e tão mais grave como que nós estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil, né? E, finalmente, eu acho que é um erro, um equívoco político, assim, muito grave que a gente estaria cometendo. Porque, como o Eduardo falou, a gente centrar a questão de tudo que a gente está vivendo numa espécie de localização e de redução à figura da pessoa do Jair Bolsonaro, de novo, né, eu reforço as palavras do Eduardo, com as quais eu concordo plenamente, é você despolitizar completamente o debate, né? Então, você está colocando você está deslocando o debate do plano político para o plano moral, né? E eu diria que a pior política que você pode propor nesse momento para combater a necropolítica, né, que o Bolsonaro de alguma maneira é agente, é o biopoder, né? Seja lá o biopoder clássico, né, como esse que o Foucault também descreveu, seja o biopoder revestido, né, ou desdobrado em outras práticas, como o Agamben também vem propondo, como outros autores, como esse mesmo que você citou, né, Eduardo, mas que, de alguma maneira, fundamentalmente, tem uma mesma lógica, né? Então, assim, se a gente for pensar
em todas essas características do Bolsonaro que poderiam e supostamente dão um fundamento para que algumas pessoas identifiquem nele traços, né, que poderiam ser lidos como traços de algum tipo de transtorno psíquico, transtorno mental, que a gente teria que entrar em todo um debate do que é isso também, né, porque a psicanálise tem um ponto de vista muito diferente da psiquiatria clássica em relação a isso, a sua noção de psicopatologia é completamente diferente, mas a gente teria que pensar que, assim, a relação que ele tem com a linguagem, o despudor, né, a agressividade, quer dizer, tudo isso, quer dizer, você vê que tem um cálculo político, como a gente pode perceber, se a gente tem uma leitura um pouco mais distanciada, a gente vê que existe, assim, nada ali é casual, né, e a gente, infelizmente, tem que levar em consideração que o Bolsonaro ele não foi eleito apesar disso, ele foi eleito justamente por isso, né? Ou seja, tem um cálculo aí estratégico dessa campanha, né? Que, de alguma maneira, sabe aonde quer chegar, quer dizer, você tem um alvo muito claro, né? Então isso é de um brilhantismo, assim, em termos políticos, que a gente precisa reconhecer. Não tem ingenuidade nenhuma, não tem nenhum tipo de burrice, não é? Para usar um termo bem assim comum e pouco rigoroso, né? Bem popular, quer dizer, Bolsonaro absolutamente não é burro, né? Ele pode ser uma pessoa sem refinamento, sem polimento, né? Ele pode usar um linguajar chulo, ele pode não ter uma articulação culta, né? Usar um linguajar que pode dar a alguns a impressão de não concatenar muito bem as ideias, mas muito pelo contrário. E, aliás, aí a gente vê uma ingenuidade enorme, né? Da parte, digamos assim, das parcelas mais progressistas do espectro, né, vamos dizer assim, mais progressista da sociedade brasileira, porque, de fato, assim, se a gente for pensar tradicionalmente, é a máfia que usa a política, né? A máfia usa os políticos para se fazer representar, e não os políticos usarem a máfia, né? Quer dizer, esses políticos conservadores que acharam que iam usar o Bolsonaro para sua finalidade, que ele ia ser usado como uma marionete, estão caindo do cavalo, né? Não é à toa que parte da direita, inclusive, está pulando fora dessa aventura fascista, porque, na verdade, o Bolsonaro sabia muito bem, o Bolsonaro, evidentemente, o grupo que o financia e o grupo que sustenta, né, esse projeto fascista, porque é um projeto. Então, por tudo isso, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa fazer é um movimento contrário, né? Concluindo aqui o meu raciocínio, já para abrir para o debate, eu acho que ele precisa responder o quanto antes, civil e criminalmente, por todos os seus atos ilícitos, despudorados, caluniosos, ofensivos, violentos e abjetos, os quais ele pratica desde que ele era deputado, né? E, nesse sentido, seu diagnóstico psiquiátrico ou psicanalítico é o que menos importa. É indiferente o que ele é, né, nesse sentido. Ele tem que ser responsabilizado por seus atos, por suas palavras e por suas decisões. Tem que ser responsabilizado pelos danos que causa com sua política, que, além de insultar, nesse momento de pandemia, também pode levar à morte de milhares de pessoas. Nesse sentido, eu acho que ele deve ser responsabilizado, inclusive em termos internacionais, por crime contra a humanidade, né? Não é só uma responsabilização civil e criminal pelos crimes que ele pratica ali contra algumas pessoas especificamente, como há vários exemplos, né? Mas contra a humanidade, né? E é nesse sentido que eu acho importante a gente afirmar a responsabilização, sim, jurídica, política e psíquica, né? Já que ele tem plena condição de responder pelas consequências das suas escolhas.
Era isso que eu queria dizer para a gente começar a conversar. Muito bom, Ana, muito bom. Obrigada pelas contribuições, perfeitas colocações. E é muito importante para a gente, enquanto uma Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, reconhecer que existem muitos outros coletivos em diversas áreas que também têm essa preocupação extrema com os ataques que a democracia vem sofrendo. E é muito importante a gente começar a trazer esses coletivos para esse debate, porque a gente precisa compreender melhor a forma como, por exemplo, a psicanálise pode nos ajudar a reconhecer essa situação difícil que a gente está passando, né? Fazer essa leitura é muito importante, essa troca, para fazer uma leitura mais precisa de tudo que a gente está vivendo e poder traçar perspectivas, traçar caminhos daqui para frente, né? Então, um debate como esse é muito importante. Queria novamente dizer que eu estou aqui volta e meia olhando aqui as perguntas e já anotando, por isso que às vezes eu tiro o olhar aqui da câmera, porque a gente está acompanhando as perguntas, então podem continuar mandando as perguntas. A gente está anotando e logo após as falas a gente vai abrir esse bloco, então podem continuar mandando, que a gente vai abrir logo mais para um bloco de leituras dessas perguntas para a gente abrir para o debate. E muito importante, Ana, você ter falado sobre o quão essas pessoas, esse grupo político que está caindo agora fora do barco, né, entrou justamente por ter um alinhamento ideológico, político e de programa com o governo Bolsonaro e com todas essas estratégias fascistas, né? Estão caindo fora agora por uma estratégia também política, né? Porque o governo Bolsonaro está se ruindo, e não é à toa a saída do Moro agora, que era um dos maiores pilares do governo Bolsonaro, né? Que era a suposta defesa contra aí a corrupção, enfim. Então, muito importante essa colocação também dessa saída oportuna, né? E também muito importante reforçar essa questão da importância da responsabilidade internacional, inclusive. A ABJD fez há poucos dias uma denúncia ao internacional, né, dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, e a gente está encaminhando essa aí, como encaminhamos muitas outras ações, mas porque entendemos que é preciso ter uma responsabilidade, inclusive pelos crimes internacionais que ele está cometendo, né, pelo genocídio que ele certamente vai ser responsabilizado, enfim. Então, a ABJD também busca essa responsabilidade através dessa denúncia que já foi encaminhada. Queria passar agora a palavra para o Jeff. Ele não sei se é assim que se pronuncia, Amadeus. Ele é advogado criminalista e eleitoralista, mestre em Direito e Hermenêutica Filosófica, em ênfase em processo penal. E queria passar a palavra logo para que a gente possa te ouvir, e é um prazer muito grande para a gente ter você aqui. Queria te ouvir um pouco, porque logo depois a gente vai abrir para as perguntas. Bem-vindo, boa noite, um prazer ouvi-lo. Boa noite a todas e todas. Eu gostaria de iniciar dizendo que é uma enorme alegria e satisfação poder dividir essa mesa virtual com pessoas que eu admiro e respeito bastante. E antes de adentrar ao tema ao qual eu me propus a enfrentar, eu gostaria de dizer que, embora eu não tivesse nenhuma condição psicológica, né, de estar aqui por conta de todos esses acontecimentos que têm ocorrido aqui no Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de aceitar o convite, primeiro porque adveio de uma pessoa que eu respeito bastante, querida amiga Tânia, né? Em segundo lugar, por conta de se tratar também de uma instituição, a BJD, que, na minha opinião, é uma das mais importantes do Brasil, né? Então, justifico aqui o porquê de eu não ter podido recusar esse convite, né? Pois então, para debater e trazer algumas reflexões, eu estou vendo que tem bastantes perguntas aqui, então vou tentar ser um pouco breve na minha fala, para a gente possibilitar esse diálogo, né? Mas eu queria começar dizendo que um tema
cujo título chama-se Criminalização e Patologia, inevitavelmente nos remete à palavra Jair Bolsonaro. E diante disso, eu queria fazer as minhas reflexões a partir de uma determinada pergunta. Afinal, o que é isso, Jair Bolsonaro? De fato, seria muita pretensão da minha parte dizer aqui numa live, né, o que é essa coisa tão complexa, né? Mas com essa pergunta eu pretendo de alguma maneira demonstrar a importância da psicanálise. E aqui eu lembro de uma crítica que o Luiz Alberto Bará, um dos autores que eu adoro, que ele dizia, né, que o erro de muitas pessoas, principalmente de alguns marxistas, foi por muito tempo desconsiderar as obras de Freud, né? E valendo disso, essa questão me lembra o que o Erich Fromm falava acerca da psicanálise, né? Que se de alguma maneira a psicanálise tem, dentre outras funções, a de analisar a patologia da normalidade, né, a expressão que ele utiliza, então ela me parece ser indispensável quando se pensa em analisar a conjuntura, principalmente o bolsonarismo, uma vez que entender o bolsonarismo é entender algo que eu utilizo uma expressão que certa vez eu vi, eu não lembro quem a criou, mas que se chama normalpatia, né? Essa expressão me parece muito interessante. E por normalpatia, aqui, eu estou chamando a perda de capacidade de indignação, ou seja, a ausência de se envergonhar, né? Algo que, de certa maneira, faz com que, em grande medida, a gente possa dizer que tem uma sociedade de normalpatas, em certa medida, né? Então, como é que eu vou desenvolver isso aqui, né? Só um minutinho. Por exemplo, no meu jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio, passando pela graduação, depois pela pós-graduação e próprio mestrado, eu nunca tive um professor negro, por exemplo, né? E por que isso não impacta a maioria das pessoas? Poderia citar outro exemplo, por exemplo, na própria psicanálise. Para muitos, a Virginia Bicudo teria sido a primeira psicanalista no Brasil, uma mulher negra, né? Assim como, por exemplo, o Luiz Gama, considerado por todos, na minha opinião, sem dúvida alguma, o maior advogado do Brasil. Todas pessoas negras, e a gente não vê pessoas negras nesses espaços, né? Então, como é que isso não impacta as pessoas, né? Por que as pessoas não se impactam por isso? Isso se deve, claro, a vários fatores, dentre os quais eu destacaria aqui a escravidão, né? Posteriormente a ela o racismo estrutural, que são coisas diferentes. Depois, também, a questão da ausência de responsabilidade por aqueles crimes, né, ocorridos na ditadura, né? Isso também faz uma relação aí com um tema que vocês trouxeram muito bem em relação à ausência de responsabilidade, né? Porque, de fato, esse é um dos grandes problemas da nossa história, né? E qual que é a ligação disso? Do que a gente pode fazer uma ligação? O Gadamer, né? Ele diz que quando nós nascemos, nós somos jogados num mundo onde os sentidos já estão construídos, de modo que nós somos jogados para dentro desses sentidos e a gente, antes de se perguntar, a gente já sabe. Por exemplo, eu não acordo e pergunto por que eu vou escovar os dentes ou por que eu vou tomar banho, né? A gente simplesmente faz determinadas coisas pelas quais a gente age de uma maneira conforme o mundo espera que nós vamos agir, né? E tudo isso, de alguma maneira, né, ela, digamos assim, constitui uma espécie do inconsciente coletivo, digamos assim, né? Ou seja, o simbólico ele está permeado por diversas coisas, né? Ou diversos sentidos sedimentados, a exemplo do racismo, da homofobia, misoginia, enfim, todas essas coisas que, de alguma maneira, elas estão aí, né? E foi justamente com base nisso que eu escrevi um artigo para a professora Gisele Cittadino na Carta Capital, né? Onde a gente tenta demonstrar que o Bolsonaro, na verdade, ele não é causa. Ou seja, o Bolsonaro é efeito, né, digamos, de tudo isso que está aí, principalmente, né, dentre outras coisas, de um regime capitalista, neoliberal, né, que está aí, digamos, demonstrando que não tem mais como, não tem nenhuma possibilidade a mais, né? E é interessante, né, que eu vou fazer algumas, digamos assim, algumas reflexões que a minha ideia é fazer algumas provocações, né, que eu acho que a gente tem um espaço rico aqui, né? Então, diante dessa questão também do neoliberalismo, tem um outro ponto interessante, que é a questão da necropolítica, né? Um tema que vem sendo debatido e que tem correlação total com esse momento, né?
porque é interessante notar, eu tenho uma certa divergência com relação a essa questão de como se coloca a questão da democracia, né? A gente tem que lutar por uma democracia, né? Enfim, e a gente aqui, a nossa pergunta é, mas afinal, que democracia é essa? Né? De que local que a gente está falando? Né? Porque o conceito de necropolítica, ele traz uma lembrança interessante, que é os brancos passaram a viver ou sentir um pouco do que os negros sentem, né? E aí, essa questão de se querer um retorno dessa questão, essa saudade dessa democracia, né? Por exemplo, quando a gente entra num determinado lugar, conversando com pessoas que moram em favelas, as pessoas perguntam, mas que democracia é essa? Que mandado de busca e apreensão é esse que existe aí? Enfim, todas essas coisas, né? Eu estou querendo fazer essas provocações, porque aqui eu vou fazer uma ligação com que o companheiro fez muito bem uma abordagem. Parece que o fascismo é uma questão, de fato, indiscutível, né? Mas tem um autor italiano, Emílio Gentili, né, que é considerado por alguns aí um dos maiores estudiosos lá da Itália do fascismo, e ele diz que a preocupação dele é com relação à questão de como as democracias poderiam, de alguma maneira, propiciar um certo fascismo com uma certa legitimação, digamos assim, né? Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, a gente tem essa preocupação de um golpe, de todas essas coisas, mas a gente às vezes não para pensar que, por exemplo, o Congresso está ali debatendo na questão do projeto Moro, né? Se de fato poderia ser autorizado alguém a matar diante de um caso, de, por exemplo, de que o policial tomasse um susto, né? Seria, ou seja, uma autorização para matar. Então, por exemplo, eu vejo assim, essa discussão, pô, será que vai ter um golpe? Mas olha o que a gente está debatendo, sabe? Olha que ponto que a gente está debatendo. A gente está debatendo se o Congresso, ou seja, se uma autorização para matar é possível em uma plena democracia, entende? Então, que democracia é essa, né? E esse retorno da normalidade também, né? Eu acabei esquecendo aqui de ver o meu tempo, né? Mas esse retorno da normalidade, né? Eu vejo muitas pessoas falando, né, essa questão da normalidade, né? E essa normalidade é justo ela o problema, né? Porque a normalidade ela sempre foi o problema, pelo menos para pessoas como eu, né? Que a gente fala de um determinado local, porque a normalidade que muitas pessoas sentem falta, o racismo, todas essas coisas, né? É justo que permitiu todas essas coisas, né? Então o Bolsonaro é justamente o efeito de tudo isso, de todas essas coisas ruins e de alguma maneira estão aí, né? E só para finalizar, colocar aqui a questão da memória, né? Que foi falado aqui acerca da criminalização. Depois eu vou abrir uma outra divergência também em relação a esse ponto, mas a importância da criminalização do Bolsonaro me lembra aqui essa questão da memória, né? Infeliz, como é que a nossa construção ela se deu sempre por intermédio de transições por intermédio de transações, né? Ou seja, não teve uma ruptura. Você observa, por exemplo, como se deu a passagem da República, né? O pessoal foi lá para tirar o ministro Afonso, e aí eles viram que a monarquia estava fraca e de repente acabaram e se tornou uma república. Tanto que tem até uma carta famosa do Aristides Lobo falando, olha, a gente estava abismado olhando aquilo tudo ali e aconteceu uma república. Então, a nossa história, de alguma maneira, tem isso, né? Essas passagens, não houve uma verdadeira ruptura, algo que para fazer esse diálogo com a psicanálise, né, que de alguma maneira colocasse um limite, né? Esse limite é muito fraco, né? Então, por isso que a responsabilização do Bolsonaro, depois a gente não sabe o que vai acontecer, é algo que de fato tem que acontecer porque é um marco, né? É uma necessidade inegável, né? Por exemplo, eu lembro que tem um imperador que agora eu esqueci, um famoso, que sempre quando ele ia fazer alguma invasão em um determinado local, o primeiro local que ele destruía eram os museus, antes de invadir aquele local, porque ele falava, pô, ali está a cultura, ali que está a tradição que sustenta aquele povo, então eu tenho que destruir aquilo ali, assim mais ou menos como acontece com a questão da cultura africana, né? Por que o nome é tão importante para a questão africana, né? O nome é o que nos constitui. Então, quando a pessoa era sequestrada do seu local e vinha para cá, a primeira coisa que faziam era mudar o nome dela, porque com isso, de alguma maneira, você tenta destruir a cultura, ou seja, você tenta minar. O que eles esqueciam é que os africanos, né, o que eles faziam? Engolia a terra, né, para dizer aqui, ó, eu tô saindo, tô sendo sequestrado da minha terra, mas eu tô engolindo, para de alguma maneira criar essa resistência, né? Então,
Por isso que é importante para fazer essa questão realmente da memória. A gente tem que ter alguma coisa que, de fato, crie uma memória, né? Que é muito fraca aqui. A gente não tem, pelo contrário, tem até aquela questão da retropia lá de que fala o Bauman, né? Saudade de algo que nunca existiu. Né? A ditadura era um local maravilhoso, né? Que isso? Você vê as pessoas na ditadura, você tinha liberdade. Pô, pelo amor de Deus. Acho que é isso para a gente fazer um debate aí. Obrigada, obrigada. Bom, temos aqui muitas perguntas. Vamos começar o bloco aqui de perguntas, mas a fala do Jeff me lembrou uma coisa. Eu estava hoje numa formação com a Melinha Teles. Ela é uma das nossas maiores referências no feminismo popular. E ela falava que um dos grandes problemas, né, do Brasil é essa questão de não ter um apreço à sua história, né? E ela lembrou que quando do impeachment da Dilma, do golpe, ela falou que o Bolsonaro tinha que ser freado, a família Bolsonaro tinha que ser freada naquele momento, quando ele exalta, quando ele tem a coragem de, no discurso dele, exaltar o Ustra, que é o único dos torturadores que é reconhecido judicialmente enquanto um torturador. Ele é o único que judicialmente... Houve um processo judicial, inclusive pela família Teles, que o reconheceu juridicamente enquanto torturador. Ele é o primeiro da lista dos 300 torturadores que foram reconhecidos pelo relatório da Comissão da Verdade, né? Então, ela fala, naquele momento tinha que ser freado, sabe? O Ustra, no discurso dele, ele ter a coragem em uma democracia, em uma casa, num congresso, né? Ele fala isso, ela falou isso hoje, é muito relacionado à sua fala, Jeff, o quanto que a gente tem que ter apreço à nossa história, né? E o quanto que isso talvez nos tivesse tido a oportunidade de estar num lugar diferente, né? Numa posição diferente que estamos hoje. Vamos aqui para as perguntas, eu vou ler algumas e a ordem de resposta vai ser a Ana comenta primeiro, depois o Eduardo, depois o Jeff. Pode ser assim? A primeira pergunta é da Luciana. A Luciana pergunta: o que sustenta o sistema social e o que ele pretende encobrir? Vou fazer um bloco de 3, pode ser? 3 perguntas? Pronto. A segunda, ela é direcionada para o Eduardo. A Luciana também pergunta: poderia desenvolver um pouco mais o que o Humberto Eco fala sobre o fascismo e qual a relação com o sistema brasileiro? É uma provocação. E a terceira pergunta é da Selma Rosário. Ela fala: concordo plenamente com tudo o que foi dito aqui, muito boas falas sobre o sistema social, e talvez pudéssemos pensar esse sistema social para além do Brasil. E qual seria a nossa especialidade com relação a esse sistema social? Vou fazer esse bloco de 3, depois a gente faz mais um bloco, pode ser assim? Eu abro a palavra para vocês comentarem essas perguntas. Bom, lembrando o cuidado com o tempo, que a gente já tem 1h10 de live. Sim. Eu vou falar um pouquinho, aproveitar a pergunta da Luciana, porque eu acho que o Jeff colocou algumas coisas realmente fundamentais, né? A questão do que ela faz a respeito do que sustenta o laço social é interessante porque para a psicanálise o laço social é alguma coisa sempre da ordem do discurso, né? E esse discurso, ele de alguma maneira tem assim uma suposição de que vai ser possível governar tudo, né? Dar conta de tudo, vamos dizer assim, uma espécie de ordem absoluta. Só que o que a gente verifica na prática é que sempre tem aquilo que não tem governo nem nunca terá, né? Para citar o poeta, né?
Sempre tem alguma coisa que volta, e isso é fundamentalmente o que a psicanálise sustenta. Então, Freud, nesse sentido, sempre foi muito claro, né, assim, de que o racismo é estrutural, né, de que o outro sempre é visto como uma ameaça, né? Freud chega a dizer que o mandamento cristão, amar o teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento mais insensato que já foi cogitado, porque amar o teu próximo como a ti mesmo, na verdade, é programar o ódio e a destruição, porque tem uma parte de nós que é autodestrutiva, né? Do mesmo jeito, né, a gente sabe que essa parte destrutiva sempre está ali à espreita, né, tentando desmontar aquilo que está funcionando, vamos dizer assim. Então, chega a ser utópico a gente pensar numa sociedade que vai funcionar plenamente, que nunca vai ter resto, que nunca vai ter mal-estar, e que nunca vai... as paixões, né, que nos governam, que não é só o amor, mas também o ódio, a ignorância, o não querer saber da diferença e tudo mais, não faz parte, não é constitutiva do nosso laço social. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso absolutamente não autoriza, né, a qualquer tipo de condescendência em relação a isso. E aí é que entra a questão da ética, porque a ética implica em você ter uma posição diante disso, você tomar uma posição. E quando a gente está falando de posição, a gente está falando de escolha. E quando a gente está falando de escolha, a gente está falando daquilo que a gente pode transigir e aquilo que a gente não pode transigir. Qual é o limite daquilo que é aceitável e do que não é aceitável, né? Então, o que o Jeff falou, eu acho que é uma coisa fundamental, assim, porque uma coisa é a gente fazer esse diagnóstico de que, na verdade, nós vivemos uma espécie de patologia do nosso laço social, né? Alguma coisa se esgarçou, alguma coisa se desmontou e veio à tona algo que estava encoberto, né? Outra coisa é a gente poder fazer uma espécie de interpretação do que está por trás desse diagnóstico, né? E se a gente for fazer uma interpretação disso, eu acho que tem algumas questões que são fundamentais, e essa questão que você colocou da memória, talvez ela seja mais importante. Nós somos uma sociedade que despreza a memória. Nós realmente acreditamos que nós íamos passar por uma democracia sem passar a limpo a nossa história? Nós realmente acreditamos que nós íamos viver uma democracia sem nomear os nossos algozes, sem punir os nossos torturadores, sem fazer justiça às nossas vítimas? Ora, até mesmo no regime nazista, os mortos tinham nomes. A ditadura brasileira ainda tem inúmeros desaparecidos sem atestado de óbito. Nós somos a sociedade da vala comum. Nós não enterramos os nossos mortos. Nós não nomeamos os nossos desaparecidos. Nós não demos atestado de óbito para que as suas famílias pudessem receber as pensões, para que as mulheres e maridos dos desaparecidos pudessem ser considerados viúvos, os filhos órfãos, e assim por diante. Nós sabemos o quanto isso significa em termos simbólicos, em termos de humanidade. A lápide é aquilo que nos humaniza, nós não somos carniça, como bem mostra a tragédia grega da Antígona, né? Nós não somos carniça, né? Nós somos cadáver. O que significa sermos cadáveres? Há rituais fúnebres que nomeiam os nossos corpos. No Brasil, nós passamos por cima disso. Ora, se nós acreditamos naquilo que nós aprendemos com a psicanálise e também com outras áreas, com a filosofia, com a tragédia, com a sociologia, com a política e tudo mais, evidentemente isso ia voltar. Ia voltar com toda a força, com toda a ferocidade, né? Nós consentimos, nós transigimos, nós compactuamos e, portanto, em certa medida, nós somos cúmplices com uma sociedade violenta, misógina, homofóbica, racista, né? E assim por diante, e nós realmente acreditamos que essa pseudodemocracia, para alguns, né,
ia de fato sustentar uma sociedade, né? Nós realmente achamos que isso não ia voltar? Ora, quando que acabou de ter tortura no Brasil, por exemplo? Em que momento em que deixou de ter tortura no Brasil? A tortura no Brasil, o estupro no Brasil, ele é constitutivo da sociedade brasileira, né? A famosa mestiçagem, né, tão propagada, né, por aí, pelo mundo afora do Brasil, ela é fruto de um estupro, de um grande estupro, essa que é a verdade, né? Então, assim, eu concordo plenamente, viu, Isadora, com isso que foi dito, né, por essa grande feminista brasileira, realmente, né, inclusive é algo que eu escrevo no meu texto ali do O Inominável, esse que eu citei no começo. Essa cena é o nosso trauma mais recente. O Brasil coleciona traumas. Essa cena misógina, né, do Jair Bolsonaro ter dedicado o seu voto impeachment da presidenta Dilma ao brilhante Ustra, isso, enquanto nós não pedimos perdão, e eu digo mais para vocês, não são os parlamentares que eram contra o impeachment que deveriam ter parado tudo. Aqueles que eram favoráveis ao impeachment que deveriam ter parado tudo naquele momento. Se eles quisessem minimamente fazer valer o argumento deles em favor do impeachment, que evidentemente nós somos totalmente contrários a isso. Mas se eles quisessem minimamente fazer valer o argumento deles, eles deveriam ter parado ali e falado, não, senhor, não é por isso que nós queremos impeachment da presidenta, né? O senhor agora vai responder, não é? Ali ele deveria ter começado a responder. Então isso é um trauma, isso é uma ferida, né? Enquanto a gente não passar limpo essa cena, né, que é uma verdadeira cena primária, digamos assim, né, para quem está acostumado com jargões psicanalistas sabe do que eu estou falando, né? Enquanto a gente não puder elaborar essa cena absolutamente violenta, né, e nos implicarmos nisso, a nossa responsabilidade, porque é preciso responsabilizar o Jair Bolsonaro, mas cada um de nós precisa também se responsabilizar. Eu acho isso fundamental, né? É isso. Vamos, brilhante, Ana. Vamos passar para o Eduardo fazer suas considerações sobre as perguntas e logo em seguida eu não vou nem abrir. O Jeff já fala que eu já estou aqui anotando outras perguntas que já estão surgindo. Bom, eu adorei a fala, né, da Ana, do Jeff. O Jeff lembrou bem, falou do racismo estrutural no Brasil, desse desprezo pela memória, né, pelo arquivo de memória no Brasil. É um traço característico nosso, e realmente é importante que a gente se reporte realmente ao golpe que foi feito contra a Dilma, que houve um momento de ruptura lá, né? Para alguns autores, psicanalistas que estão discutindo essa questão, aliás, é muito interessante, uma coisa que o Jeff falou também que é muito importante, a psicanálise, até um certo momento, chegou a ser excluída do debate político, né? Então, certos setores da esquerda que viam a psicanálise como uma ciência burguesa e tudo mais, então não era bem-vinda. E hoje em dia vem com muita força, então muitos autores que trazem uma discussão, né, da filosofia política e tudo mais, trazem a psicanálise, sabem a importância da psicanálise, né? Temos Zizek, Butler, temos vários, enfim, né? Então, e como tinha o Reich também sempre ficava numa situação meio marginal, tanto para a psicanálise quanto também para certos setores da esquerda, né? E hoje em dia, realmente, a gente tem a psicanálise, acho que ela pode contribuir, né, para essa discussão. Então, eu acho que a gente realmente tem que se reportar àquele momento do golpe. E tem para alguns autores que se debruçam sobre essa questão, falam até de um retorno recalcado, né, justamente por não ter feito, né, o registro, né, de poder ter elaborado, né, todo esse genocídio que marcou o período da ditadura, né? Enfim, né, e a gente sabe o enfrentamento que foi muito tardiamente com a Comissão da Verdade, enfim, Bolsonaro já começando a surgir naquele contexto. E o momento do golpe tem
um documentário muito interessante, né? Tem um da Petra e tudo mais, né? Petra Costa, mas também um outro chamado Excelentíssimos. Não sei se vocês conhecem, já viram. E um dos deputados que estava à frente lá do golpe, uma figura aí né, na proa, deixou claro que aquilo dali era marcado por uma certa razão cínica. Eles sabiam que aquilo, na verdade, não valia o golpe, assim, não tinha uma justificativa legal para aquilo. Né, e ele declara isso, é muito interessante. Então, tem um momento aí de grande ruptura, né, de impacto, né, e eu acho que isso tem consequências, a gente sofre as consequências disso, vai corroendo, né, né, e a gente está chegando a esse ponto agora, talvez, por justamente estar às voltas com uma ruptura que talvez dentro da psicanálise a gente possa olhar isso a partir de uma ideia que seja o trauma, foi um momento de trauma, na verdade, né, na nossa história, né, na história social, política e tudo mais, né, uma grande ruptura, né, que a gente está tentando ainda encontrar meios de lidar com esse real, né, que é advindo nesse momento traumático, né, de grande ruptura, movido uma grande razão cínica, né, enfim, que teve, que promoveu o golpe. Então, de certa forma, né, trata-se também de um campo aí de embate político, né, e quando a gente fala de alguma coisa que sustenta uma grande organização, que, que eu estou chamando de sintoma social, que eu propus como um eixo de análise, né, que se tenta recobrir alguma coisa, né, que é essa ruptura traumática que surgiu no nosso contexto, na verdade, né, de um grande dissenso e, na verdade, de uma inexistência, praticamente, uma inconsistência do laço social, né, que aparece de uma maneira muito forte, né? Então, é muito interessante, eu recomendo até esse documentário, que é justamente nesse momento em que aparece a figura do Bolsonaro. Na época da filmagem, eles não sabiam, né, não tinha ideia do que ia acontecer, na verdade, mas aparece o Bolsonaro lançando sua plataforma, né, justamente cobrindo toda essa ruptura com um discurso totalitário, né? Quem cobre, né, uma fratura social, né, quem cobre justamente os grandes debates políticos, né, de grupos que tentam se organizar, reivindicar direitos, encobre, né, com um discurso de pátria, Deus, não há diferenças, todos nós somos aqui brasileiros, então, né, com isso vem, obviamente, né, tem como consequência um desprezo e um ódio à diferença, né? Quer dizer, é um discurso totalitário, né, que é uma marca, né, forte do fascismo, né, e do fascismo que se reatualiza, quer dizer, alguém que entra no lugar de mito, não é isso? Né, de mito, né, de um grande ideal, um líder, né, está no lugar de objeto e de ideal ao mesmo tempo, tal como Freud escreveu em Psicologia das Massas, né, como porta-voz de um povo qualificado que despreza, né, tudo que é diferente dentro desse grande discurso universal que ele traz e totalitário, né? Por isso, né, obviamente, à medida que você tenta afastar esse real, né, que faz parte do debate político, né, isso retorna sob a forma de genocídio, né, de extermínio, discriminação, de passagens ao ato, coletivos e tudo mais, né? Então, eu vejo dessa forma, né, quando aparece a questão assim, o que pretende encobrir, na verdade, né, quando você traz toda essa arquitetura, né, que muitas vezes eu entendo como arquitetura inconsciente, porque o sujeito ele se voluntaria a participar disso, na verdade. A gente tem seguidores fanáticos, né, e que então, a gente está vendo acontecer, né, que querem aparecer como mártires, né, como defendendo uma grande causa absoluta e tudo mais. E é claro que isso vem junto também com uma prática de extermínio, né? Pô, falas maravilhosas, adorei, muito boas, e inclusive a Ana colocou uma questão muito interessante, né? Aquele momento do Bolsonaro, de fato, que ele faz menção ao Ustra. Isso aqui me
com certeza eu vou escrever alguma coisinha aqui, porque isso colocou uma questão muito interessante. Eu vou fazer uma metáfora que é o seguinte, por exemplo, se você jogar um sapo na água quente, ele automaticamente vai pular na hora. Agora, se você colocar o sapo na água, digamos, de temperatura normal e for esquentando, ele morre, né? Então, por que eu acho interessante essa fala? Por que tem que se vencer essa fala? É porque quem vence a batalha das ideias vence a guerra. Então, aquela fala, ela representa um marco simbólico, de alguma maneira, né? E isso me lembra uma questão interessante do general Marshall, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele observou, lá, a partir das pesquisas dele, que os soldados dele, 20% mais ou menos, se recusavam a matar o inimigo. Então, diante do inimigo, eles atiravam para o alto, atiravam para baixo, eles viam o inimigo, de alguma maneira, eles não queriam matar. E aí, ele fez uma alusão que isso poderia ser, digamos assim, alguma questão parecida com a questão do animal, né, irracional, digamos assim, como o cachorro, por exemplo, que para não matar, para não morder alguém, late, a fim de assustar. E aí, em posse disso, eles falaram o seguinte: a gente precisa mudar isso, porque uma lógica neoliberal, baseada na eficiência, a gente tem que ter aqui máquinas de matar. Então, como é que a gente pode mudar isso? E aí eles começaram a fazer os campos de treinamento, eles mudaram, né? Então, antigamente você tinha panos, né? E aí eles alteraram, eles começaram a colocar pessoas. Eles começaram a colocar bonecos que pareciam pessoas. E um outro dado interessante foi que esses bonecos, eles apareciam de modo repentino, né? Então, com isso, pretendia-se, de alguma maneira, automatizar, né, a questão do tiro, ou seja, diante de alguém que aparecesse, na dúvida você atira. Era justamente o contrário, né? E... só um instante. E com relação a isso, chegou uma pessoa aqui, e aí ele reparou o seguinte, que depois, isso era 20%, né, que eu tinha falado, e depois na Guerra da Coreia, com essa mudança, esse índice aumentou, né, para 20%, para 40%, ele coloca lá os dados, e depois na Guerra do Vietnã foi mais ainda. E aí a pergunta que ele faz, né, imagina na Guerra do Iraque, né, ou seja, e por que eu estou falando isso, né? Eu fiz uma pesquisa interessante, que eu fui lá ver como é que eram os campos de treinamento aqui no Rio de Janeiro. E aí olha que dado absurdo, né? O local onde a polícia faz o treinamento é um cenário de uma favela, né? Ou seja, o policial, ele tem ali uma favela, e ali os próprios bonecos são pessoas negras, né? Então, ou seja, essa normalização da questão, né? E o policial sai dali, né, e conta: homens de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Ou seja, essa questão que muito me chamou a atenção, e só para finalizar aqui, me remeteu a um texto do Contar do Caligares, que ele faz uma distinção entre vergonha e culpa. E ele diz o seguinte, que a desculpa baseada na culpa, ela nunca é sincera, porque a culpa funciona mais ou menos como uma espécie de cheque pré-datado, no qual a pessoa pode, digamos assim, pedir desculpa e se sentir à vontade para cometer aquele erro novamente. Já a vergonha, não. A vergonha, por outro lado, ela funciona como uma espécie de cicatriz, de modo que a pessoa, ao tentar incidir naquela questão novamente, ela não o faz, porque a cicatriz, ela não sai. A cicatriz funciona como uma espécie de limite. Então, por isso que todas essas questões aí que foram colocadas, a gente precisa, de alguma maneira, superar e, enfim, criando memórias, né? Exatamente isso, como vocês bem colocaram, né? Memórias. A gente precisa, de alguma maneira, constranger nosso povo, mais ou menos como fez lá o chanceler na Alemanha, quando ele se ajoelhou na questão da Varsóvia. Ele se ajoelhou ali, que ele queria dizer: desculpa, olha o que a gente fez aqui, né? Enfim, acho que é isso. Perfeito, perfeito, gente. Vamos para o último bloco de perguntas e depois a gente abre rapidamente para as considerações finais. Mais uma vez, agradecer vocês aqui pela presença, pelo debate tão rico. A Luciana Caruso pergunta como é a relação entre a psicopolítica e o neoliberalismo.
E a Tânia fala, concordo com vocês, de que Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelos seus atos, e nesse sentido, não é um equívoco alegar judicialmente uma patologia. É equívoco porque isso, como você disse, é irrelevante e também porque seria contraditório com a responsabilidade. Ela pergunta. E queria aqui pontuar que também está em algumas falas aqui dos comentários, é que, de fato, a gente parece que não aprendeu, né, com as nossas tragédias, com as nossas sombras, né? Ainda cedo estava dando uma olhadinha nos dados e é terrível, assim, crianças eram levadas para centros de tortura, né? Crianças eram separadas de seus pais, 3, 4 anos de idade, e eram levadas para centros de tortura. A gente não tem um museu, né, que conte essa história, né, que narre, que enumere, sabe, onde eram esses centros de tortura, né? É isso, apagar a história para que ela possa, de certa forma, se repetir, que é o que a gente vê hoje, né, o avançar em passos largos de um regime autoritário, né, com absoluto desprezo às instituições democráticas, né, e é isso que a gente, enquanto ABJD, vem denunciando diariamente e lutando contra, né, enquanto uma organização do judiciário que também tem esse papel e que não se furta dele, né, da defesa incessante e incansável da democracia. E o que o Jeff falou sobre o retorno à normalidade, né? Que normalidade é essa? Quem quer o retorno a essa normalidade? Um país que extermina a juventude preta por minutos, né? Um dos países no mundo que mais mata LGBTs. Que normalidade é essa? E a gente tem que ter muito atento, porque os momentos de crise, eles servem para, logo após essa crise, se aprofundar as opressões, né? Se aprofundar essa opressão mesmo ao povo, né, a classe trabalhadora. Então, isso tem que ser muito atento, porque me parece que há também, como uma tática do governo Bolsonaro, apostar na crise, apostar no caos social, para ser também um ambiente fértil para dizer, olha, o único caminho agora é realmente uma maior militarização, né, um maior aperto no sentido da militarização. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que estar atenta e que surgiu aqui nesse debate. Então, passo para vocês, devolvo a palavra para vocês continuarem comentando rapidamente sobre essas duas perguntas e depois abro novamente para as considerações finais. Deixa eu ver aqui qual é a ordem. Agora vai ser o Jeff, o Eduardo e depois a Ana. Volto aí a palavra para vocês. Então, de forma bem objetiva, você trouxe um ponto bem relevante, Isadora, que é essa questão do que pode acontecer depois. Eu tenho um grande receio, ou medo, enfim, e eu faço aqui baseado num livro que me parece fundamental, que se chama O Medo à Liberdade, do Erich Fromm, que ele está escrevendo ali na época, ali, naquele momento complicado ali durante o nazismo, enfim, e ele traz uma questão interessante, que é a seguinte: quando você olha, por exemplo, a passagem do feudalismo para o capitalismo, durante o regime feudal, as pessoas, né, segundo ele, não tinham, digamos assim, um medo, né, em relação... Você vivia aquela vida ali, de alguma maneira você sabia o que ia acontecer amanhã, você produzia o que precisava, enfim, e o capitalismo, de alguma maneira, ele traz essa ideia, né, da liberdade, né, então a produção, a acumulação. E aí as pessoas, de alguma maneira, ficaram com medo, né, e você repara que nesse período apareceram a questão de algumas igrejas, por exemplo, Lutero, Calvinismo, proporcionando ou oferecendo de alguma maneira uma segurança. E por que eu estou falando isso? Porque esses momentos de crise que nós estamos vivendo aqui agora me preocupa, porque as pessoas inconscientemente, de alguma maneira, podem preferir a ordem que lhe traga alguma certa segurança do que a liberdade, porque a liberdade, de alguma maneira, principalmente num momento como esse, pode ser assustadora. E esse tipo de discurso do Bolsonaro, de ordem, enfim, se de alguma maneira oferece segurança para essas pessoas, a gente pode ficar preocupado. Por isso que é a importância, né? Eu vi que um colega aqui comentou acerca da importância da história, né? De nós sempre olharmos lá para trás, né? Porque, de fato,
a gente, enfim, não é que haja uma sequência lógica, né? Mas, enfim, pode dizer alguma coisa, né? E eu acho que é basicamente isso que eu vou deixar aí os colegas para falarem também, que eu tô querendo ouvir. Passo de imediato a palavra para o Eduardo. Bom, o Jeff acho que trouxe bem, acho que é bem pertinente, né? A Ana também, né? Essa naturalização, né? Enfim, de nossos preconceitos e de uma violência, de um racismo, enfim, né? Isso tudo é muito naturalizado. É até interessante porque se a gente está num dispositivo de análise, né, a análise, né, como a gente fala, né, muitas vezes o sujeito também, enfim, ele fala alguma coisa e tem todo o corte da sessão, tem né, para que o sujeito possa se haver, né, com esse desconhecimento, né, de estar falando alguma coisa que às vezes é absurda, né. Fazer uma espécie de associação livre. De certa forma, assim, o que está em jogo aí, né, eu acho que o Jeff também colocou muito bem, é uma submissão, né, involuntária, né, o sujeito que prefere, talvez por ter um certo conforto, em se submeter a essa grande ordem, né. Eu acho que isso realmente está em jogo, né, quando você evoca grandes ideais, coloca alguém no patamar de líder, ideal, de mito, você também não tem que saber com muita coisa, na verdade, né. Tem um fundo aí que o Freud falou, né, no estado de civilização, ou na cultura, enfim, né, de um desamparo fundamental, né, tem uma grande, né, uma sociedade, uma grande inconsistência, a gente tem várias fraturas sociais, isso envolve um esforço muito grande de diálogo, de negociação, de luta política, né, e se você substitui isso, né, desde que você se submeta a uma grande ordem neoliberal de consumo, em que você acredita, inclusive, que é livre, mas não é, né? É uma forma também do sujeito se confortar, né? Eu acho que isso talvez seja, né, um motor, uma força motriz disso, né, claramente que é uma ordem fascista, na verdade, né? É preciso expurgar a diferença, é preciso você submeter a uma ordem em que haveria um chefe, né, um líder, um grande pai, né, um mito que tenha a chave, né, de condução, né, de um guia espiritual, né, porque a gente sabe também tem aí questões religiosas, né, valores religiosos também que estão misturados, enfim, talvez uma característica muito forte desse fascismo atual que a gente está vivendo, né, tem, o que também é coerente com uma ordem neoliberal, né, esse aspecto aí mais religioso, né, do sujeito que está sempre às voltas consigo próprio, né, e se submetendo a uma grande ordem, quer dizer, tem todos os elementos aí, né, e realmente eu acho que é isso que está em jogo, né, o sujeito se submete para não ter que saber com desamparo, né, assim como, tanto em termos individuais, quanto em termos de coletividade, né? Por isso a gente está falando de sintoma social, na verdade, também nesse sentido, né? Quer dizer, não se haver com essa grande ruptura traumática, né, que obrigaria que a gente exercesse o trabalho político incansável, exaustivo, de compor essas forças que fazem parte da vida social, né? Então, concordo assim, com o que já foi colocado. Ana? Bem, eu queria fazer 2 comentários curtos. O primeiro é sobre esse ponto fundamental que foi lembrado da diferença entre culpa e responsabilidade. Porque a culpa, ela programa justamente uma espécie de autocomiseração, né? A culpa é algo extremamente narcísico. E justamente por isso, e aliás é um ponto de aproximação entre psicanálise e direito também, essa questão da culpa, né, como algo que se faz assim involuntariamente, digamos, né? E a questão da responsabilidade, ela é o avesso disso, né? Então a responsabilidade ela implica, né, em punição, em reparação e eventualmente em perdão.
contanto que a gente saiba que não há perdão sem punição e reparação. Isso eu acho que é fundamental. Enquanto a sociedade brasileira não olhar cara a cara, não é, para os seus criminosos e não puder realmente fazer todos os rituais cabíveis de punição e reparação, não haverá perdão. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar é o seguinte, é uma pequena historinha que eu vivi num bairro de classe média alta aqui de São Paulo, chamado Paraíso, onde eu tenho meu consultório, e onde também existe uma delegacia, na Rua Tutóia, onde funcionou o DOI-CODE, um dos piores lugares de tortura e assassinato, né? Inclusive de vários presos políticos, onde crianças viram seus pais sendo assassinados, onde várias pessoas foram barbaramente torturadas e morreram. Pois bem, alguns anos atrás, antes do golpe, foi proposto que a delegacia da Tutóia, onde funcionava o DOI-CODE, virasse um memorial, né? Um memorial justamente em função de todo esse histórico macabro desse lugar, como acontece em vários lugares do mundo, em vários países, etc. Bem, aconteceu que uma associação do bairro do Paraíso criou um abaixo-assinado contra a extinção dessa delegacia, porque aumentaria a violência no bairro, né? Bem, na época eu fiquei tão indignada com isso que eu entrei em todas as pesquisas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para saber se havia alguma relação entre a proximidade de uma delegacia e a segurança do perímetro em volta dessa delegacia. E eu descobri que não há qualquer indício estatístico de que os lugares próximos de uma delegacia são mais seguros do que os lugares mais distantes. Aliás, lembrando que essa instituição delegacia é uma invenção brasileira, fruto da sua tradição autoritária. Não existe em nenhum outro lugar do mundo a delegacia tal como nós conhecemos no Brasil, né? Bem, na época eu fiquei muito mobilizada com isso, né? Escrevi um texto enorme que chegou até a circular um pouco na época, mas eu estou recuperando essa história para lembrar o seguinte: enquanto a nossa sociedade preferir delegacias de polícia sob o falso argumento da segurança, em detrimento dos memoriais, nós não vamos conseguir construir uma sociedade realmente democrática. Nossa, eu estou impressionada com a qualidade desse debate, assim. O currículo e a vida de vocês fala por si só, mas é impressionante, assim, o quanto que é necessário a gente fazer essa ligação mesmo dos ramos do conhecimento, o quanto que isso é enriquecedor, né? Até para a gente traçar uma perspectiva de futuro, porque é muito difícil fazer a leitura desse momento, assim. Acho que nunca foi tão difícil fazer uma análise de conjuntura, uma leitura, porque realmente é muito difícil. E dizer que o quanto que esse debate aqui, o quanto que esse espaço enriquece, nos fortalece nessa leitura e, enfim, nessa possibilidade de traçar um panorama para o futuro, para os próximos dias, enquanto associação de juristas e enquanto seres humanos, cidadãos, cidadãs, enfim. E quanto isso nos ajuda a compreender, né, esse momento. Queria passar para vocês fazerem as considerações finais, agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado esse convite nesse momento tão difícil, inclusive que o nosso, como o Jeff falou, como o nosso psicológico está profundamente abalado diante do aumento dessa violência, enfim, dos nossos corpos que estão sendo violentados e mortos todos os dias. Não tem sido fácil passar por isso, mas, mais uma vez, dizer da importância da unidade nesse momento, né, tão difícil, e da unidade de todos os ramos e coletivos possíveis para que a gente possa, junto, sair desse momento, né, tão difícil e traçar um caminho em defesa da democracia, das nossas instituições,
para que a gente possa aí seguir vivos de todos os sentidos, né? Vivos mentalmente, vivos fisicamente. Passar para vocês fazerem as considerações finais aí nos nossos últimos minutinhos de live. Queria que o Eduardo falasse, depois a Ana, depois o Jefferson. Tá com a palavra o Eduardo. Bom, a gente acho que abriu muitos pontos de discussão, eu acho que vai poder se estender ainda por muito mais tempo. É um prazer muito grande estar conversando com a Ana Laura, com o Jeff, né? A Isadora também está sendo uma ótima mediadora aqui desse debate, né? Então eu só tenho a agradecer, né? Realmente, enquanto cada um fala, eu vou pensando também e elaborando, né? As questões foram colocadas. Alguém falou da crise, né? A crise talvez seja talvez não, é uma característica inerente à forma de capitalismo que nós temos hoje, né? A gente está sempre às voltas com a crise, né? Então a gente talvez tenha que realmente estarmos atentos a tudo que está em jogo, que é de mais contemporâneo também, porque isso também faz parte do debate, né? Eu acho um grande, agora que finalmente conseguiram avançar, né, um pouco, muito pouco, né, muito timidamente ainda na questão das fake news, do gabinete do ódio, porque ali também tem o coração dessa big data, né, que alguém até colocou também a questão da psicopolítica e tudo mais. Quer dizer, a gente sabe o quanto isso também vai formando a subjetividade, né, como isso ainda consolida o fascismo, né, todo esse gabinete do ódio, essas mensagens que chegam, às vezes de uma forma muito né, jocosa, né, mas aquilo faz parte de uma grande estratégia, né. Então, assim, é muito interessante também que isso seja posto em pauta, mas, enfim, para tentar resumir, né, tudo que, claro que não tudo, né, mas o que foi falado, me parece que temos o consenso aqui de que, sem dúvida, o Bolsonaro, né, do lugar que ele ocupa, né, mesmo que esteja falando de um movimento muito mais amplo, que não está centrado apenas no indivíduo, né, mas é claro que tem uma responsabilidade muito grande, né, e espero que algum dia, né, acredito que todos nós esperamos que possa responder por isso, né, e que, né, acredito que também estejamos de comum acordo, que não se trata aqui de exercer alguma interdição, enfim, mesmo que seja uma figura como a Ana já colocou, que nem existe mais nos nossos códigos, quer dizer, não se trata disso, na verdade, né, pelo contrário, ele está lá, né, e ele espero que algum dia possa responder, né, pelo grande genocídio que está sendo colocado em marcha, né, e que a gente está vivenciando, né, no aqui e agora. Bom, eu também queria agradecer muito, foi muito importante para mim essa conversa. Eu acho que o Jeff tem toda a razão. Nós acordamos hoje, acho que todos muito abalados, né? Como diz Caetano Veloso, eu sou uma mestiça com traços suficientemente brancos para no Brasil ser chamada de branca, então eu não posso absolutamente me colocar no lugar de uma pessoa negra nesse momento, né? Que sofre no seu corpo essa violência abjeta que eu ouvi aqui do alto do meu apartamento privilegiado a uma quadra da Avenida Paulista, aterrorizada, né, as bombas sendo jogadas em cima dos nossos jovens, que por terem corpos já expostos no seu cotidiano, tiveram coragem de expor mais um pouco para nos representar e lutar por nós contra o fascismo. Eu me senti representada e, ao mesmo tempo, envergonhada, não culpada, por não estar lá. Mas, ao mesmo tempo, profundamente orgulhosa desses meninos e meninas que puseram seus corpos e enfrentaram uma repressão da polícia absolutamente injustificável e terrível. Então, acho que, assim como você, Jeff, talvez, certamente não na mesma proporção, mas eu acordei também profundamente abalada. Hoje foi difícil levantar e sustentar o dia de trabalho, que não foi também leve, né, mas
estar aqui com vocês foi um alento. Então, eu queria agradecer e espero que a gente possa continuar essa conversa. Muito obrigada. Eu também adorei demais esse papo, não imaginava que fosse ser tão maravilhoso, né? E a Ana levantou um ponto, o Eduardo também, né? A gente tocou aqui muito na questão da punição, né? Eu acho que isso dá um outro debate interessante. Eu falo isso muito com os colegas psicanalistas, que a psicanálise ela tem muito a contribuir e uma reflexão que é interessante, né? Como punir ou conter o gozo tirânico sem ser autoritário, né? Eu falo isso por conta da minha profissão enquanto advogado, principalmente criminalista. Me preocupa muito a questão do uso do direito penal, porque a gente sabe que o direito penal ele é mais ou menos, né? Eu utilizo como uma metáfora, como uma faca. O Galeano dizia isso, né? Ele só tem um lado, porque via de regra ele é feito para atingir o outro, jamais quem a maneja. E aí ele utiliza a metáfora também da teia de aranha, né? Feita para pegar pequenos insetos, porque os grandes passam por cima. Então, quando a gente fala muito em punição sempre me preocupa muito essa questão, né? Porque se a gente se vale muito do direito penal, sabe-se que, na verdade, ele tem uma clientela, né? Então, essas reflexões são interessantes porque essa punição, ou seja, o não, né? De que maneira a gente pode trabalhar esse não, esse limite? É o direito penal? É o quê? Como é que é essa questão, né? Então, enfim, assim, eu adorei, eu acho que isso é um outro tema interessante, tem muito a contribuir, veio tanta coisa aqui para falar. E com relação à questão psicológica, porque ontem, de certa maneira, eu participei, teve aqui a questão no Rio de Janeiro e eu participei, ajudei lá na organização, então a gente deixou bem claro que jamais gostaríamos de estar ali, jamais. Mas, enfim, foi algo que, infelizmente, não tinha jeito. Então é isso. Pessoal, prazerzão, adorei manter o contato com vocês, eu acho que é isso. Então, boa noite a todo mundo que nos assistiu. Mais uma vez agradecer o espaço que vocês nos deram a honra de ter hoje, esse debate, e reforçar que não há saída sem ser uma saída coletiva, antirracista, uma saída feminista, uma saída pela extinção absoluta da LGBTfobia e pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos desigual, né? E que caminhe para um aprofundamento de uma democracia. É isso que a gente precisa. Boa noite, gratidão infinita a vocês. Espero estar junto novamente em muitos debates, muitas mesas. E é isso. Um abraço, gente. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa noite.